Espírito-matéria. Leitura. Casos clássicos de desdobramento. Caso número 1. Desdobramento durante cirurgia paciente. Sra. J.P., professora universitária. Relatado no Journal of American SPR, 1908. Quando tinha 24 anos de idade, fui submetida a uma anestesia por ocasião de uma operação cirúrgica. No momento em que ia recuperar os sentidos, pareceu achar-me livre no aposento, sentia-me perfeitamente bem, mas sem o meu corpo. Tinha a impressão de estar transformada em espírito e ter atingido, por meio da dor, a paz almejada. Olhava, embaixo, o meu corpo inanimado no leito. Nesse aposento achavam-se as duas irmãs de minha sogra, uma delas sentada ao lado, aquecia as minhas mãos e a outra em pé, do outro lado, observava. Tive, não sei como, a impressão de que iminentes provas estavam reservadas a ambas, coisas de que compreendi fazerem parte da trama do seu destino. Não desejava, absolutamente, volver ao meu corpo, porém, a meu pesar, senti-me forçada a retornar a ele. O que de mais curioso há em minha experiência é que, logo que acordei, perguntei, onde está a senhora K? Ao que minha sogra respondeu, como pode saber que ela veio aqui? Com efeito, a senhora K não se achava presente no instante em que fui adormecida, pois chegou quando já me achava dormindo e com os olhos fechados. Respondi, eu a percebi, lá naquele lugar, em pé. Nada mais quis acrescentar, porque, nada existindo de comum entre nós, eu temia cair no ridículo ao narrar a experiência porque acabará de passar. Até aquele momento nunca pude compreender o que queriam dizer os que afirmavam a existência de uma vida futura. Caso número 2. Desdobramento durante cirurgia. Contato com a avó falecida. Paciente, Sra. VDS, de New Jersey, USA. Relatado por Sylvan J. Muldoon em Projection of the Astral Body. Quando eu estava enferma no grande hospital de Pittsburgh, fui submetida a grave operação. Pela primeira vez em minha vida, foi-me administrado um anestésico. Apenas comecei a respirá-lo, experimentei uma maravilhosa sensação de bem-estar e de beatitude, mas com grande surpresa me vi-me em companhia do médico e da enfermeira e, diante de mim, estendida na mesa de operações, o meu corpo inerte e sem vida. Notei os frascos e os instrumentos cirúrgicos depositados numa mesa ao lado e observei, mesmo, que uma das enfermeiras tinha o tocado de través, o que me pareceu cômico. Fui levada a olhar para o ar e vi chegar a mim, através do teto, minha querida avó, falecida há 10 anos passados. Ela se aproximou de mim e me tomou pela mão, dizendo que era preciso andar depressa, porque o tempo disponível era curto. Passamos, em seguida, através do teto, tão facilmente como teríamos passado através de uma cortina de fumaça. Achamo-nos fora, numa atmosfera luminosa em que minha avó chamou minha atenção para uma paisagem que me era familiar, mostrando-me a casa que eu residia, cercada de árvores magníficas. Quando eu me extasiava com tal perspectiva, minha avó exclamou, não temos mais tempo. E preciso que volte para o seu corpo. E, antes mesmo que pudesse responder, acordei em meu leito e percebi uma enfermeira curvada ansiosamente sobre mim. 58. Espírito-matéria. Eis que me é dado relatar sobre minha experiência de desdobramento, que foi para mim poderosa revelação. Se o que me aconteceu deve se repetir no momento da morte, então é inútil temer a morte. Caso N3, desdobramento, durante acidente. Paciente, Dr. Overen G. Rose, médico. Relatado na revista Light, 1932. O médico descreve acidente que sofreu quando, andando a cavalo, foi projetado violentamente ao solo, tendo ficado 5 horas desacordado. Durante o meu desmaio, vi o meu próprio corpo estendido por terra e os 2 homens que o ergueram. Ouvi-os murmurar que eu estava morto e assisti ao meu transporte para uma casa vizinha. Pouco depois chegaram 2 médicos que, por todos os meios, tentaram fazer-me voltar à vida e, durante as longas horas decorridas antes de alcançarem o resultado, estive constantemente a observar a cena. Eu flutuava acima de meu corpo, numa atmosfera tépida e radiosa.
Não há palavras com que se possa exprimir o sentimento de paz e bem-estar que me invadiu, mas logo ouvi uma voz, não sei como, a me murmurar que eu devia preparar-me para reintegrar o meu corpo, e foi por isso que, apenas nele reentrei. Disse aos médicos que certamente ficaria curado. As circunstâncias dignas de nota, em minha estranha experiência, são as seguintes: em primeiro lugar, eu nunca vi os dois homens que me ergueram e que eram pessoas desconhecidas. De passagem pelo local, contudo lhes descrevi os rostos, as roupas, cavalos e capas que atiraram numa cerca para correrem em meu auxílio. Em segundo lugar, mesmo em estado de inconsciência completa, possível me foi descrever minuciosamente aos médicos as peripécias de meu transporte para uma casa estranha, bem como as condições internas de meus ferimentos. E tudo isto porque a minha personalidade consciente se achava exteriorizada, fora do corpo, e assim foi capaz de observar melhor ainda do que se estivesse em meu corpo. Declaro que este acontecimento extraordinário me levou à certeza experimental de que há uma vida além túmulo, na qual não há necessidade do corpo carnal para enxergar, ouvir, pensar, vida esta em que conservamos, inalterada, a nossa personalidade terrestre. Caso número 4. Desdobramento na Antiguidade. Paciente, Basílio, egípcio. Relatado por Tácito. História, livro 4 e citado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e estações em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo, que Vespasiano alimentava, de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílio, que ele sabia estar doente, em lugar distante, há muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílio viera naquele dia ao templo, inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo, para saberem de Basílio e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecerá, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais. 59. Espírito-matéria. Duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão e o nome de Basílio lhe ficou valendo por um oráculo. Caso número 5. Desdobramento com deslocamento e incorporação em médium, com fenômeno de psicografia. Paciente. Senhora Sofia Soboda, relatado por Alexandre Aksakov, Animismo e Espiritismo. A 20 de julho de 1858, uma moça, Sofia Soboda, achava-se com sua família à mesa, tomando ponche, para festejar uma solenidade de família. Ela estava de humor calmo e contente, se bem que um pouco fatigada dos trabalhos do dia. Bruscamente se lembrou de não ter desempenhado a sua tarefa, a tradução de um texto francês parto-alemão, e que deveria estar pronto para o dia seguinte pela manhã. Que fazer? Era muito tarde para entregar o trabalho, cerca de 11 horas, ela estava, além disso, muito fatigada. Nessa preocupação, a jovem Soboda deixou os companheiros e isolou-se no quarto vizinho, pensando em sua incomoda distração, que ela lamentava tanto mais quanto era certo que votava estima particular à sua mestra. Mas eis que, sem aperceber-se, e até sem experimentar surpresa alguma, Sofia persuade-se achar-se em presença da senhora W., a mestra em questão, dirige-lhe a palavra, dá-lhe parte, em tom jovial, da causa de seu pesar. Subitamente a visão desaparece e Sofia, de ânimo calmo, volta à reunião e conta aos convivas o que lhe sucedeu. No dia seguinte, a senhora W. chega a hora precisa e previne Sofia, imediatamente, de que está ciente de que seu tema não está pronto, e fez a narração seguinte em presença da mãe de Sofia. Na véspera, às 10 horas da noite, ela tinha lançado mão do lápis, para comunicar-se com o finado seu marido, por meio da escrita automática, como tinha por hábito fazer, mas desta vez, em lugar de traçar o nome esperado e desejado, o lápis tinha começado a formular palavras em alemão, em uma escrita que reconhecem ser a de Sofia. Eram termos graciosos, exprimindo descontentamento a respeito do tema que não tinha sido feito, por esquecimento.
A senhora W mostrou o papel, e Sofia pôde convencer-se de que não somente a escrita era sua, mas ainda que as expressões eram as que tinha empregado em sua fictícia conversação com a mestra. A jovem Sofia Swoboda atesta que a senhora W é pessoa de grande sinceridade, incapaz de proferir a menor mentira. Psychisch Studien, 1879. Encontramos outro exemplo de escrita mediúnica executada pelo espírito de Sofia Swoboda, em sessão que se realizou em Moedrin, enquanto ela dormia em Viena. A 21 de maio de 1866, dia de Pentecostes, Sofia, ela morava em Viena nessa época, tinha passado a manhã no Prater, na exposição da agricultura, voltou para casa muito fatigada e sofrendo de dor de cabeça. Depois de ter tomado uma refeição à pressa, retirou-se para seu quarto a fim de repousar. Quando se deitou eram 3 horas da tarde. Antes de adormecer, sentiu-se particularmente disposta a desdobrar-se, isto é, deixar o corpo e agir independentemente dele. Suas pálpebras entorpecidas fecharam-se, e ela se achou transportada imediatamente a um quarto que lhe era bem conhecido, pertencente a uma pessoa que ela conhecia muito bem. Viu ali essa pessoa e tentou inutilmente fazer-se ver por ela. Sofia voltou então ao seu quarto, e sentindo-se ainda com bastante força, teve a ideia de dirigir-se à casa do Sr. Strattil, sogro de seu irmão Antônio, com a intenção de fazer-lhe uma surpresa agradável. Com a rapidez do pensamento, sentindo-se com liberdade de movimentos, transpôs o espaço, lançando apenas um olhar fugitivo sobre Viena e 60. Espírito-matéria. O Wiener Beer, e achou-se transportada ao belo país que circunda a cidade de Moedrin, e, ali, viu-se no gabinete do Sr. Strattil, defronte dele próprio, e do Sr. Gustavo B., a quem muito estimava e ao qual desejava vivamente dar uma prova palpável da atividade independente do espírito, pois que ele sempre manifestara uma atitude cética a tal respeito. Toda entregue à impressão de sua deslocação vertiginosa, e de humor prazenteiro, Sofia sentia-se admiravelmente bem, não experimentando nem inquietação nem abatimento. Ela se dirigiu diretamente ao Sr. B., e lhe falou em tom ameno e alegre, quando subitamente despertou, em Viena, em consequência de um grito que retumbou no quarto vizinho ao seu, onde dormiam seus sobrinhos e sobrinhas. Abriu os olhos, profundamente contrariada, e pouco lhe ficou da conversação que entretivera em Moedrin, e que tinha sido interrompida de maneira tão brusca. Por felicidade o Sr. B. tinha escrito cuidadosamente o diálogo inteiro. Essa ata o Sr. Strattil anexou-a à sua coleção de comunicações espíritas. A conversação com Sofia, por conseguinte, tinha apresentado os caracteres de uma comunicação espírita, dada por um médium. Caso número 6. Desdobramentos frequentes e espontâneos. Paciente, senhorita Emília Sagey, relatado pelo mesmo Alexandre Aksakov, obra citada. Aparição do duplo da jovem Emília Sagey. Em 1845 existia na Livônia, e ainda existe, cerca de 36 milhas inglesas de Riga, a uma légua da pequena cidade de Volmar, uma instituição para moças nobres, designada sob o nome de Colégio de Neuvelk. O diretor naquela época era o Sr. Bus. O número das colegiais, quase todas de famílias nobres liavonesas, elevava-se a 42, entre elas se achava a segunda filha do barão de Guldenstube, da idade de 13 anos. No número das professoras havia uma francesa, a jovem Emília Sagey, nascida em Dijon. Tinha o tipo do norte, era loura, de belíssima aparência, de olhos azuis claros, cabelos castanhos, era esbelta, de estatura pouco acima da mediana, tinha o gênio amável, dócil e alegre, porém um pouco tímida e de temperamento nervoso, um pouco excitável. Sua saúde era ordinariamente boa, e, durante o tempo, 1 ano e meio, em que esteve em Neuvelk, não teve mais do que uma ou duas indisposições passageiras. Era inteligente e de esmerada educação, e os diretores mostravam-se completamente satisfeitos com o seu ensino e com as suas aptidões durante todo o tempo de sua permanência. Ela estava com a idade de 32 anos. Poucas semanas depois de sua entrada na casa, singulares boatos começaram a correr a seu respeito entre as alunas. Quando uma dizia tê-la vista em tal parte do estabelecimento, frequentemente outra assegurava tê-la encontrado em outra parte, na mesma ocasião, dizendo:
Isso não é possível, pois acabo de passar por ela na escada, ou antes, garantia tê-la visto em algum corredor afastado. Acreditou-se a princípio em algum equívoco, mas como o fato não cessava de reproduzir-se, as meninas começaram a julgar a coisa muito estranha e finalmente falaram nele às outras professoras. Os professores, postos ao corrente, declararam, por ignorância ou intencionalmente, que tudo isso não tinha senso algum e que não havia motivo para dar-lhe qualquer importância. Mas as coisas não tardaram a complicar-se e tomaram um caráter que excluía toda possibilidade de fantasia ou erro. Certo dia em que Emília Sagey dava uma lição a 13 dessas meninas, entre as quais a jovem Guldenstube, e que, para melhor fazer compreender a sua 61. Espírito-matéria. Demonstração. Escrevi a passagem a explicar no quadro negro. As alunas viram de repente, com grande terror, duas jovens Sagey, uma ao lado da outra. Elas se assemelhavam exatamente e faziam os mesmos gestos. Somente a pessoa verdadeira tinha um pedaço de giz na mão e escrevia efetivamente, ao passo que seu duplo não o tinha e contentava-se em imitar os movimentos que ela fazia para escrever. Daí a grande sensação no estabelecimento, tanto mais porque as meninas, sem exceção, tinham visto a segunda forma e estavam de perfeito acordo na descrição que faziam do fenômeno. Pouco tempo depois, uma das alunas, a menina Antonieta de Vrangel, obteve permissão de ir, com algumas colegas, a uma festa local da vizinhança. Estava ocupada em terminar sua toilette, e a jovem Sagey, com a bonomia e obsequiosidade habituais, tinha ido ajudá-la e abotoava seu vestido por trás. Ao voltar-se casualmente, a menina viu no espelho duas Emílias Sagey que se ocupavam consigo. Ficou tão aterrada com esta brusca aparição que perdeu os sentidos. Passaram-se meses e fenômenos semelhantes continuaram a produzir-se. Via-se de tempos em tempos, ao jantar, por trás de sua cadeira, imitando seus movimentos, enquanto ela jantava, porém sem faca, sem garfo, nem comida nas mãos. Alunas e criadas de servir à mesa testemunharam o fato da mesma maneira. Entretanto, nem sempre sucedia que o duplo imitasse os movimentos da pessoa verdadeira. Às vezes, quando esta se levantava da cadeira, via-se seu duplo ficar sentado ali. Em certa ocasião, estando na cama por causa de um defluxo, a menina Vrangel, que lhe fazia uma leitura para distraí-la, viu-a empalidecer de repente e contorcer-se como se fosse perder os sentidos. Em seguida, a menina atemorizada, perguntou-lhe se sentia pior. Ela respondeu que não, mas com voz muito fraca e desfalecida. A menina Vrangel, voltando casualmente alguns instantes depois, divisou muito distintamente o duplo da doente passeando a passos largos no aposento. Dessa vez a menina tinha tido bastante domínio sobre si mesma para conservar-se calma e não fazer a mínima observação à doente, mas, pouco depois, desceu a escada, muito pálida, e contou o fato de que tinha sido testemunha. O caso mais notável, porém, dessa atividade, na aparência independente, das duas formas, é certamente o seguinte: certo dia todas as meninas, em número de 42, estavam reunidas em um mesmo aposento e ocupadas em trabalhos de bordado. Em um salão de andar térreo do edifício principal, com 4 grandes janelas, ou antes, 4 portas envidraçadas que se abriam diretamente para o patamar da escada e conduziam ao jardim muito extenso pertencente ao estabelecimento. No centro da sala havia uma grande mesa diante da qual se reuniam habitualmente as diversas classes para se entregarem a trabalhos de agulha e outros análogos. Naquele dia jovens colegiais estavam todas sentadas diante da mesa, e podiam ver perfeitamente o que se passava no jardim, ao mesmo tempo que trabalhavam viam a jovem Sagey ocupada em colher flores, nas proximidades da casa, era uma de suas distrações prediletas. No extremo da mesa, em posição elevada, conservava-se uma outra professora, incumbida da vigilância e sentada numa poltrona de marroquim verde. Em dado momento essa senhora desapareceu e a poltrona ficou desocupada. Mas foi apenas pouco tempo, pois as meninas viram ali de repente a forma da jovem Sagey.
Imediatamente elas dirigiram a vista para o jardim e viram-na sempre ocupada em colher flores. Apenas seus movimentos eram mais lentos e pesados, semelhantes aos de uma pessoa sonolenta ou exausta de fadiga. De novo dirigiram os olhos para a poltrona, em que o duplo estava sentado, silencioso e imóvel, mas com tal aparência de realidade que, se não tivessem visto a jovem Sagé e não soubessem que ela tinha aparecido na poltrona sem ter entrado na sala, acreditariam que era ela a pessoa. Convictas, no entanto, de que se tratava de 62. Espírito-matéria. Uma pessoa real, e pouco habituadas com essas manifestações extraordinárias, duas das mais ousadas alunas se aproximaram da poltrona, e tocando na aparição, acreditaram sentir uma certa resistência, comparável à que teria oferecido um leve tecido de musselina ou crepe. Uma delas chegou mesmo a passar defronte da poltrona e atravessar na realidade uma parte da forma. Apesar disso, essa durou ainda um certo tempo, depois desfez-se gradualmente. Imediatamente notou-se que a jovem Sagé tinha recomeçado a colheita de suas flores com a vivacidade habitual. As 42 colegiais verificaram o fenômeno da mesma maneira. Algumas delas perguntaram em seguida à jovem Sagé se, naquela ocasião, ela não tinha experimentado alguma coisa em particular. Esta respondeu que apenas se recordava de ter pensado, diante da poltrona desocupada, eu preferiria que a professora não tivesse ido embora. Certamente, essas meninas vão perder o tempo e cometer alguma travessura. Esses curiosos fenômenos duraram, com diversas variantes, cerca de 18 meses, isto é, por todo o tempo em que a jovem Sagé conservou-se no emprego em Neuvelk, durante uma parte dos anos de 1845 a 1846, entretanto, houve intervalos de calma de uma a muitas semanas. Essas manifestações se davam principalmente em ocasiões em que ela estava muito ocupada ou muito aplicada aos seus deveres. Notou-se que à medida que o duplo se tornava mais nítido, e adquiria maior consistência, a própria pessoa ficava mais rígida e enfraquecida, e reciprocamente, que, à medida que o duplo se desfazia, o ser corpóreo readquiria suas forças. Ela própria era inconsciente do que se passava e só ficava sabendo do ocorrido quando lhe diziam. Ordinariamente os olhares das pessoas presentes avisavam-na. Nunca teve ocasião de ver a aparição de seu duplo. Do mesmo modo parecia não se aperceber da rigidez e inércia que se apoderavam dela, quando seu duplo era visto por outras pessoas. Durante os 18 meses em que a baronesa Júlia de Guldenstube teve a oportunidade de ser testemunha desses fenômenos e de ouvir falar a tal respeito, nunca se apresentou o caso da aparição do duplo a grande distância, por exemplo, a muitas léguas da pessoa corpórea. Algumas vezes, entretanto, o duplo aparecia durante seus passeios na vizinhança, quando a distância não era muito grande. As mais das vezes, era no interior do estabelecimento. Todo o pessoal da casa tinha visto. O duplo parecia ser visível para todas as pessoas, sem distinção de idade nem de sexo. Pode-se imaginar facilmente que um fenômeno tão extraordinário não pudesse apresentar-se com essa insistência durante mais de um ano em uma instituição desse gênero, sem causar prejuízo. Desde que ficou bem estabelecido que a aparição do duplo da jovem Sagé, verificada a princípio na classe que ela dirigia, depois em toda a escola, não era um simples fato de imaginação, a coisa chegou ao ouvido dos pais. Algumas das mais tímidas dentre as colegiais testemunhavam uma excitação e desfaziam-se em recriminações todas as vezes que o acaso as tornava testemunhas de uma coisa tão estranha e tão inexplicável. Naturalmente, os pais começaram a experimentar escrúpulos em deixar suas filhas por mais tempo sob semelhante influência, e muitas alunas, que tinham saído em férias, não mais voltaram. No fim de 18 meses, havia apenas 12 alunas das 42 que eram. Por maior que fosse a repugnância que tivessem com isso, foi preciso que os diretores dispensassem Emília Sagé. Ao ser despedida, a jovem, desesperada, exclamou, em presença da jovem Júlia de Guldenstube, ó! Já pela 19ª vez, é duro de suportar. Quando lhe perguntaram o que queria dizer com isso, ela respondeu que por toda parte por onde tinha passado, desde o começo de sua carreira de professora, na idade de 16 anos, tinha estado em 18 casas antes de Neuvelk, os mesmos fenômenos se tinham produzido, motivando sua demissão.
Como os diretores desses estabelecimentos estavam satisfeitos com ela em todos os pontos de vista, davam-lhe, de cada vez, excelentes certificados. Em razão dessas 63. Espírito-matéria. Circunstâncias. Ela se via na necessidade de procurar de cada vez uma nova colocação em lugar tão distanciado do presente quanto possível. Depois de ter deixado Neuvelk, retirou-se durante algum tempo para perto dali, para a companhia de sua cunhada que tinha muitos filhos ainda pequenos. A jovem Guldenstube foi visitá-la ali e soube que esses meninos, de idade de 3 a 4 anos, conheciam as particularidades de seu desdobramento. Eles tinham o hábito de dizer que viam duas tias Emília. Mais tarde, se dirigiu ao interior da Rússia, e a jovem de Guldenstube não mais ouviu falar a seu respeito. Eu soube de todos estes pormenores por intermédio da própria jovem de Guldenstube, que espontaneamente me dá autorização de publicá-los com a indicação de nomes, de lugar e de datas. Ela se conservou no pensionato de Neuvelk durante todo o tempo em que a jovem Sageia lecionou ali. Por conseguinte, ninguém teria podido dar um relatório tão exato dos fatos, com todos os seus pormenores. No caso que precede, devemos excluir toda a possibilidade de ilusão ou alucinação. Parece-nos difícil admitir que as numerosas alunas, professores e diretores de 19 estabelecimentos tenham experimentado por sua vez, a respeito da mesma pessoa, a mesma influência alucinatória. Por conseguinte, não há dúvida de que se trata neste caso de uma aparição, no rigoroso sentido da palavra, de um desdobramento real do ser corpóreo, tanto mais quanto o duplo se entregava, em muitos casos a uma ocupação diversa da que tinha a própria pessoa.